Olá, meu nome é Lilian, tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos pintar essas duas flores. É especial para quem está começando a pintura em tecido. Começamos com o pincel número 12. Vamos pegar primeiro a tinta branca e passar aqui, olha, no fundo desta folha, né? Iniciamos por esta folha de cima e vamos passar a tinta branca no fundo dela todinha, tá? Se vocês acharem esse pincel número 12 muito grande, pode usar um número menor, como por exemplo o número 4. Logo depois, eu venho com a tinta verde musgo e passo com o mesmo pincel em cima da tinta branca, no fundo de toda a folha. Sempre espalhando essa tinta muito bem para que não fique nenhuma mancha na folha, tá? Tem que ficar uma cor uniforme. Ainda com essa tinta verde musgo, eu vou pegar o pincel número 4 e vou pegar essa tinta de um lado do pincel, vejam. Essa tinta, ela fica para o lado de fora. Eu seguro o pincel de pé e aperto, deixando essa beiradinha de tinta. E vou apertando, continuo apertando. Depois eu venho com o pincel e só dou uma espalhadinha, tá vendo? Para terminar. É importante que o pincel fique sempre de pé. Vamos lá novamente, olha. Eu pego a tinta de um lado do pincel, eu deixo esse pincel de pé, vejam, olha só de um ladinho, tá vendo a tinta? Daí com o pincel de pé, eu aperto, deixando essa beiradinha e olha, eu desço e deixo esse detalhezinho embaixo na folha. E sempre vou espalhando bem para não ficar nenhuma mancha nessa folha. Se você não conseguir fazer dessa forma agora no começo, não tem problema, tá? Você pode pegar a tinta verde, passar aqui na folha, deixando sempre a beiradinha um pouquinho mais escura, tá bom? Essa questão de deixar a beiradinha de tinta como eu estou deixando, vocês vão aprendendo com a prática, tá bom? Para você que está começando a pintura em tecido, você vai perceber os primeiros desenhos, a gente sempre tem um pouco de dificuldade, é normal, tá? Com a prática e a insistência, a gente vai melhorando, vai aprimorando, tá bom? Então, olha, dessa forma, você vai manter o pincel de pé, vai apertar, descendo, e daí no finalzinho, olha, você deixa esse detalhezinho aqui na folha. E daí vem com o pincel, olha, só dando uma espalhadinha nessa tinta que ficou ali no meio, que fica uma mancha, né? E não pode ficar. Daí você vai com o pincel dando aquele acabamento para ela ficar bem bonita. Daí, olha, aqui no meio, eu vou pegar a tinta de um lado do pincel, seguro esse pincel de pé e aperto. E depois eu venho, olha, com o pincel só para dar aquela espalhadinha. Aqui da mesma forma, olha essa outra folha. A gente começa com a tinta branca, passando por todo o fundo dela, tá? E aqui eu estou utilizando o pincel número 12. Se você achar necessário, pode ser um pincel um pouco menor, tá bom? Então, olha, eu vou com a tinta branca e espalho por toda ela. Logo depois, eu venho ainda com este pincel e passo o verde musgo em cima da tinta branca, no fundo da folha. Eu só não passo aqui na beiradinha, porque depois eu vou vir com outro pincel, né, com o pincel número 4, fazendo o acabamento nessa folha. Pessoal, tem várias formas de pintar essa folha, tá? Eu escolhi essa forma porque eu achei mais prático para quem está começando a pintura em tecido, tá bom? Mas com o tempo vocês vão aprendendo outras formas. Então, aqui, olha, para fazer o acabamento, eu pego a tinta de um lado do pincel, mantenho o pincel de pé, com a tinta para fora, eu aperto e deslizo ele para baixo, tá vendo? Sempre deixando essa tinta na beiradinha. Depois eu faço o outro lado, da mesma forma, pego a tinta de um lado do pincel, aperto e deslizo ele para baixo. E depois eu venho só dando umas pinceladinhas para não deixar manchas de tinta na folha.
Para fazer a ponta da folha, vocês podem usar este pincel mesmo, mantenham ele de pé, ou então vocês podem usar o pincel zero, que é aquele bem fininho. Daí vocês fazem a pontinha da folha, depois troca o pincel novamente, pega o número 4 e continua normalmente. Aqui, olha, percebam que eu deslizo e desço mais um pouquinho, tá vendo? Para ficar esse detalhezinho na folha. Da mesma forma, pessoal, aquele risquinho que eu faço no meio da folha, vocês podem também, tá? Utilizar o pincel zero, que é aquele bem fininho. Vocês pegam um pouquinho de tinta e daí faz o risquinho no meio da folha. Aqui, olha, eu faço com esse, olha. Mantenho o pincel de pé e subo. Tá vendo? Eu achei um pouquinho mais fácil fazer com este pincel mesmo, que é o número 4. Depois aqui, só para finalizar, eu venho com o pincel zero e faço só um risquinho para juntar aqui essas folhas, né, na flor. Agora nós vamos pintar a flor. Nós vamos usar aqui o pincel número 12 e eu começo passando o rosa chá. Eu começo passando nas pétalas e eu vou fazer primeiro 3 pétalas e daí depois as outras 3, tá? Eu não vou fazer todas de uma vez porque pode acontecer de secar a tinta e ficar um pouco mais difícil para pintar, tá? Então, eu faço aqui primeiro 3, olha. Eu passo a tinta rosa, eu só não tô passando na beiradinha lá em cima, porque depois eu vou vir com o branco fazendo o acabamento. É importante preencher bem a trama do tecido, então a gente preenche bem, tá? Pinta bem certinho, preenche bem para não ficar nenhuma mancha. E aqui, olha, vocês podem perceber que eu vou passar um pouquinho a tinta rosa aqui para a próxima pétala, estão vendo? É para ficar mais fácil depois, tá? E agora eu vou usar o púrpura. Ele é um tom aproximado assim pro vinho, né? Então, olha, eu passo aqui do miolo para cima. É só umas pinceladas, tá? Não é muita tinta não, eu não vou cobrir o cor-de-rosa, tá bom? É só umas pinceladas para ficar uma cor um pouquinho mais forte, como se fosse uma profundidade próximo do miolo. Agora a próxima tinta é o branco. Eu vou pegar esse branco de um lado do pincel, dessa forma, olha, um lado sim, um lado não. O lado de tinta é sempre para fora, tá? E aqui eu vou deixar essa tinta e vou sempre puxando com o pincel e vocês vão perceber que eu sempre vou deixar umas ranhuras, né? Eu não vou espalhar muito esse branco não, tá? Então, olha, percebam que eu não quero tampar o rosa, né? Eu só quero deixar esse detalhe de branco nas pontas das pétalas. Então, olha, eu vou deixando a tinta e puxando um pouquinho para baixo e deixando essas ranhurazinhas, estão vendo? Vejam que às vezes eu vou limpar o pincel no meu paninho para tirar o excesso de tinta, tá? Para que não fique muito branco. E sempre a tinta eu vou pegar de um ladinho do pincel. Depois, olha, eu venho espalhando só um pouquinho, sem tampar todo o rosa, tá? Eu só vou espalhar para não ficar muita mancha, né? Então, vejam que eu sempre trabalho com o meu pincel de pé e a tinta, olha, sempre de um lado do pincel. Então, olha, eu pego a tinta de um ladinho do pincel, eu deixo essa tinta aqui, olha, na beiradinha, tá vendo? E eu deslizo o meu pincel aqui para baixo. Depois eu venho dando umas pinceladas e eu sempre vou limpando um pouco o pincel no meu paninho para tirar um pouco desse branco do pincel, tá?
Então, vamos lá, mais uma pétala, olha. Pego a tinta de um lado do pincel, eu deixo essa tinta aqui na beiradinha da pétala e vou dando umas pinceladinhas para baixo. Deixo a tinta e vou dando umas pinceladinhas. Aqui, olha, como é o final da pétala, eu deslizo ele para baixo. E eu vou, às vezes, limpando o meu pincel no paninho para tirar o excesso de tinta branca que fica no pincel, tá? Depois eu venho, olha, dando umas pinceladinhas só para espalhar um pouquinho melhor esse branco. Logo depois, eu dou continuidade passando o rosa chá nas últimas 3 pétalas. Aqui eu já estou com um pincel maior, que é o número 12, e eu vou passar em todas as pétalas, né? Só não na beiradinha de cima, que a gente vai dar acabamento com o branco. Agora, nós vamos passar o púrpura. A gente passa ele aqui, olha, do miolo para cima. Eu só dou umas pinceladas, tá? Não é muita tinta para não cobrir totalmente o rosa, tá? É só umas pinceladinhas para escurecer um pouquinho aqui do miolo para cima. É importante só espalhar bem, pessoal, para não ficar mancha, tá bom? Tem que ficar uma cor uniforme, assim, não pode ficar uma divisão de tintas aqui, tá? E vamos dar sequência com o branco, olha. Eu pego a tinta de um lado do pincel, eu deixo essa tinta e vou dando umas pinceladinhas para baixo. Pego a tinta, deixo na beiradinha e dou umas pinceladinhas para baixo. Daí, no final da pétala, eu pego a tinta, né, e deslizo o pincel para baixo, para dar o acabamento na pétala. Dessa forma, olha, eu pego e deslizo o pincel para baixo. Depois eu só venho dando umas pinceladinhas para espalhar melhor esse branco. Pessoal, o que eu acho importante aqui é vocês sempre estarem limpando o pincel no paninho se vocês perceberem que tem muita tinta branca no pincel, tá? Porque essa flor, ela não pode ficar muito branca, tá? Tem que prevalecer essa cor rosinha que ela tem, tá? Então, sempre que vocês perceberem que o pincel tem muita tinta branca, vai no paninho, limpa, né, esse excesso de tinta e daí dá continuidade. Se acontecer de você pintar e perceber que ela ficou muito branca, não tem problema. Você pode vir depois com o pincel e dar umas pinceladas de rosa, né? Daí você faz o contrário, você finaliza com o rosa, né, do miolo para cima. Isso se acontecer, né, dela ficar muito branquinha. Agora nós vamos fazer o miolo. Nós vamos pegar a tinta branca de um ladinho do pincel, esse lado de tinta é para fora, daí nós vamos passar essa tinta branca no miolo na parte de cima. Agora, na sequência, nós vamos pegar a tinta amarelo limão e nós vamos passar, olha, no meio. A gente passa no meio e um pouquinho na parte de baixo. E nós vamos finalizar daí com o amarelo ouro, que é um amarelo mais escuro, né? A gente pega a tinta de um lado do pincel e passa ele aqui para baixo, olha, do lado de baixo. O lado de cima foi o branco e agora aqui do lado de baixo é o amarelo ouro. Percebam que eu pego a tinta de um lado do pincel, mantenho o pincel de pé e eu aperto esse pincel para deixar essa beiradinha de tinta. Agora eu vou usar o sépia. Eu vou pegar
esse sépia de um ladinho do pincel, dessa forma, pincel de pé, tinta pro lado de baixo e eu só faço esse risquinho, estão vendo? E dou uma espalhadinha. Se precisar, eu tiro o excesso de tinta, tá? E dou uma espalhadinha. Logo depois, eu vou pegar o pincel 0, que é aquele bem fininho, vou pegar um pouquinho de sépia, que é essa mesma cor, e vou, olha, fazer uns pontinhos bem pequenininhos, estão vendo? Não pode ser pontinho muito grande, tá, pessoal? Pontinhos pequenininhos. E depois, com o mesmo pincel, os pontinhos são brancos daí, olha. Primeiro o sépia, depois o branco. Agora, pessoal, eu vou fazer aquela florzinha branca, pequenininha. Então, eu vou pegar o cabo do pincel número 12, eu molho o cabo na tinta branca e coloco lá na pétala. É só isso, tá? Molha o cabo na tinta branca e coloca lá na pétala. As pétalas são brancas, né? E daí o miolo é amarelo ouro. Então, eu só vou limpar o cabo do pincel, daí eu venho, olha, com o amarelo ouro e faço o miolinho. Logo depois, só para dar um detalhezinho, eu vou pegar o pincel 0 e vou pegar o sépia. E olha, só fazer o risquinho no meio da pétala, tá? Só um detalhezinho. Agora vamos fazer essa outra folha. Primeiro nós começamos com a tinta branca, espalhando por todo o fundo dela. Essa folha aqui, pessoal, eu vou estar fazendo ela um pouquinho diferente daquelas outras duas, tá? Vocês vão perceber que eu vou pegar a tinta verde e eu não vou espalhar a tinta verde na folha inteira, tá? Eu vou começar fazendo a beiradinha dela e depois eu espalho a tinta no meio. Então, olha, eu pego a tinta verde musgo com o pincel número 4, eu vou pegar a tinta de um lado do pincel, eu mantenho essa tinta para fora e o pincel de pé, aperto e deslizo o pincel para baixo. Sempre mantenho o pincel de pé e deslizo. Daí, olha, depois eu venho espalhando essa tinta verde para o meio da folha. Então, essa é uma outra forma de fazer, tá bom? As outras duas folhas que nós fizemos, nós primeiro espalhamos a tinta verde, né? E depois viemos fazer a beiradinha. Essa daqui eu quis fazer diferente para vocês verem, tá? Então, aqui, olha, eu faço a beiradinha e depois eu espalho a tinta para o meio da folha. Lembrando que esse é uma pintura para quem está iniciando, né? E as próximas pinturas, daí a gente vai escolhendo outros formatos de folha e outras formas, né? Para vocês irem vendo como que existem outras possibilidades de fazer essas folhas, tá? Então, olha, eu pego a tinta de um lado do pincel, tinta para fora, aperto o pincel e deslizo. E espalho essa tinta depois por meio da folha. Daí, olha, vocês vão perceber que o outro lado, né, a gente sempre tem um pouquinho mais de dificuldade para fazer um lado do que o do outro, né? Olha, aqui eu tenho que virar daí, né? Normalmente eu faço melhor o outro lado, esse eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Mas daí a gente sempre consegue no final, tá, pessoal? Olha, segura o pincel de pé, aperta e desliza ele para baixo. E depois vem espalhando a tinta. Para fazer o risquinho no meio, eu vou pegar a tinta de um lado do pincel, mantenho o pincel de pé, aperto e deslizo ele para cima. Vocês podem fazer com o pincel 0, que é aquele fininho, tá bom? Agora vamos dar continuidade na flor. Nós vamos pegar o rosa chá
e vamos passar aqui, olha, em toda a pétala. Vamos fazer primeiro 3 pétalas, depois mais 3. Agora eu vou pegar o púrpura e vou pegar o pincel e só dar umas pinceladinhas aqui, olha, do miolo pra cima. É bem pouquinha tinta, tá, pessoal? E vamos espalhar bem para não ficar nenhuma mancha, tá? Não vamos cobrir o rosa, é só um pouquinho mesmo para dar esse tom mais vinho assim perto do miolo da flor, tá? Agora eu vou usar a tinta branca. Eu pego a tinta de um lado do pincel, mantenho o pincel de pé, eu deixo a tinta e dou umas pinceladinhas para baixo, tá? Deixo a tinta e dou umas pinceladinhas para baixo. Se o pincel tem muita tinta branca, eu vou com ele no paninho e tiro o excesso de tinta no pano, tá bom? É interessante deixar essas ranhurazinhas, pessoal, esses risquinhos que ficam, porque ele dá um detalhe diferente na florzinha, né? Fica mais bonitinho. Daí, olha, eu só venho com o pincel um pouquinho e dou só uma espalhadinha. Na sequência, pessoal, nós vamos fazer as outras 3 pétalas. Vamos passar o rosa chá em todas elas, tá? Logo depois, eu pego o púrpura e passo do miolo pra pétala, bem pouquinho, espalhando bem, tá? E daí eu finalizo com o branco. Pego a tinta de um lado do pincel, aperto e dou umas espalhadinhas para baixo. Deixo a tinta, aperto e dou umas espalhadinhas para baixo, olha. Bem pouquinho, sem cobrir o rosa. E aqui no finalzinho, eu deslizo o pincel para baixo e tiro o excesso de tinta se tiver muita tinta branca no pincel.
Agora nós vamos fazer o miolo. Começamos com a tinta branca. Eu pego a tinta de um lado do pincel e começo, olha, de cima, tá? Vou passando essa tinta branca só nessa partezinha de cima. Depois eu vou usar a tinta amarelo limão e eu passo no meio desse miolo. Vou passando bem aqui no meio e depois eu finalizo com o amarelo ouro. Então, esse amarelo ouro eu pego ele de um ladinho do pincel e aperto, deixando essa tinta para o lado de fora, olha. E eu passo ele daí na parte de baixo do miolo. Depois eu venho e espalho bem esse amarelinho, tá? Para finalizar o miolo, eu vou pegar o sépia de um ladinho do pincel e vou, olha, só fazer um risquinho aqui embaixo, olha. Eu tiro o excesso da tinta, né, se tiver muita tinta no pincel, espalho um pouquinho. E depois eu vou pegar o pincel zero, que é aquele bem fininho. E ainda vou usar a tinta sépia, tá? Daí eu vou pegar a tinta e vou fazer umas bolinhas bem pequenininhas nesse miolo. Com sépia mesmo, tá? E depois ainda com este pincel, eu vou pegar a tinta branca e vou fazer umas bolinhas também com a tinta branca, olha, bem pouquinho. Na sequência, é essa florzinha branca pequenininha. Eu faço com o cabo do pincel número 12, eu molho o cabo na tinta branca e só coloco no tecido. Molho e coloco no tecido, estão vendo? Daí eu limpo o cabo do pincel, pego o amarelo ouro e faço o miolinho. Depois eu vou pegar o pincel zero, que é o fino, né? E vou pegar o sépia e vou só fazer um risquinho aqui, olha, no meio dessa folhinha, tá vendo? Dessa pétala. E já chegando, né, no final do nosso desenho, nós vamos fazer as duas folhas aqui no final. Primeiro, nós passamos o branco no fundo da folha, aqui com o pincel número 12. Logo depois, eu vou pegar o verde e vou espalhar no fundo de toda essa folha. Aqui é o verde musgo. Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem usar o outro verde, pode usar, tá? Pode ser o verde oliva, verde pinheiro. Daí, olha, eu venho com o pincel número 4, pincel de pé, tinta para o lado de fora e aperto. Pego de novo a tinta, olha, do lado do pincel de um ladinho só e deslizo para baixo, estão vendo? Agora o outro lado da mesma forma, tá? Vamos pegar a tinta de um lado do pincel, pincel de pé, aperto e deslizo. E espalho essa tinta que sobrou, tá? Vamos lá, finalizando, hein? Vamos pegar a tinta de um lado do pincel, puxo desde lá da pontinha, olha, desço e deslizo ele para baixo. Desço e deslizo para baixo e deixo esse detalhezinho na folha. Tiro o excesso da tinta do pincel e espalho um pouquinho. Agora, vamos fazer o risquinho no meio da folha, tá? Pego de um ladinho do pincel, aperto e deslizo. Agora, a última folha, vamos lá. Da mesma forma, tá, pessoal? Passamos o branco no fundo de toda a folha, preenchendo bem a trama do tecido, tá? Pincel número 12. Logo depois eu pego a tinta verde musgo, ainda com esse pincel grande,
e passo por todo o fundo da folha. Agora eu vou pegar a tinta de um lado do pincel de pé, tinta para o lado de fora, aperto e deslizo ele para baixo. Pessoal, no começo vocês vão ter um pouco de dificuldade com as pinturas, tá? Mas não desistam. Insistam, façam várias vezes se for necessário, tá? E a gente consegue, no final a gente sempre consegue. Tudo vai depender da insistência de vocês e da determinação, tá bom? Então, tenham bastante força de vontade e vocês vão conseguir fazer, tá bom? As primeiras aulas eu quis fazer assim com desenhos um pouco menores, tá? Sem detalhes, para a gente começar assim do mais fácil para o mais difícil. Então, espero que essas aulas possam te ajudar e te incentivar, tá bom? Obrigado por estarem assistindo os vídeos e a gente se vê então na próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.